271. A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário. Súmula 272. O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço se recolher contribuições facultativas. Súmula 273. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado. Súmula 274. O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. Súmula 275. O auxiliar de farmácia não pode ser responsável técnico por farmácia ou drogaria. Súmula 276. As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da COFINS, irrelevante o regime tributário adotado. Julgando a AR, na sessão 12 de novembro, a primeira sessão deliberou pelo cancelamento da súmula 276. Súmula 277. Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. Súmula 278. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Súmula 279. É cabível execução por título extrajudicial contra a fazenda pública. Súmula 280. O artigo 35 do Decreto-Lei 7.661, de 1945, que estabelece a prisão administrativa, foi revogado pelos incisos 61 e 67 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Súmula 281. A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa. Súmula 282. Cabe a citação por edital em ação monitória. Súmula 283. As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura. Súmula 284. A purga da mora nos contratos de alienação fiduciária só é permitida quando já pagos pelo menos 40% do valor financiado. Súmula 285. Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, incide a multa moratória nele prevista. Súmula 286. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Súmula 287. A taxa básica financeira não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Súmula 288. A taxa de juros de longo prazo pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Súmula 289. A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. Súmula 290. Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador. Súmula 291. A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em 5 anos. Súmula 292. A reconvenção é cabível na ação monitória após a conversão do procedimento em ordinário. Súmula 293. A cobrança antecipada do valor residual garantido
não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Súmula 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. Súmula 295. A taxa referencial, TR, é indexador válido para contratos posteriores à Lei 8.167, desde que pactuada. Súmula 296. Os juros remuneratórios não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula 298. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade de instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Súmula 299. É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito. Súmula 300. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário, de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Súmula 301. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade. Súmula 302. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde, que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Súmula 303. Em embargo de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Súmula 304. É ilegal a decretação da prisão civil daquele que não assume expressamente o encargo do depositário judicial. Súmula 305. É descabida a prisão civil do depositário quando decretada a falência da empresa, sobrevém a arrecadação do bem pelo síndico. Súmula 306. Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo, sem excluir a legitimidade da própria parte. Súmula 307. A restituição de adiantamento do contrato de câmbio na falência deve ser atendida antes de qualquer crédito. Súmula 308. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. A segunda sessão, na sessão ordinária de 22 de março de 2006, julgando, deliberou pela alteração do enunciado da súmula 309. Redação anterior. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo. Súmula 310. O auxílio creche não integra o salário de contribuição. Súmula 311. Os atos do presidente do tribunal que dispunham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Súmula 312. No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Súmula 313. Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado. Súmula 314. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal
intercorrente. Súmula 315. Não cabe embargo de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial.